Lucas 11, começando no verso 14. Vou ler até o verso 20, porém comentar até o verso 19. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Vou ler o verso 20 também, mas vamos ficar no verso 19. Se eu expulso demônios por Beelzebu, verso 19, por que os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Bem, que Deus possa falar aos nossos corações, irmãos. Esta é a minha oração neste momento. Quero que seja a oração dos irmãos também, enquanto meditamos na palavra do nosso Deus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Esse é o verso 14. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Demônios só querem prejudicar o ser humano. Satanás, nós sabemos, significa adversário. Ele se tornou adversário de Deus e a partir daquela rebelião em que ele se tornou adversário de Deus, ele faz tudo para atrapalhar, para prejudicar a obra de Deus. E nós somos coroa da criação de Deus. E o diabo, é claro, ele quer, portanto, nos prejudicar, ele quer nos destruir. E os anjos decaídos, aqueles que caíram juntamente com Satanás, esses demônios, eles só querem prejudicar o ser humano. Primeira coisa que nós podemos ressaltar aqui. No caso específico deste demônio, ressaltado no verso 14, ele provocava mudez no infeliz que ele possuía e escravizava. O que mais nós vemos nesse verso, além de que demônios só querem prejudicar, e por isso nós precisamos estar ligados, precisamos estar espertos, precisamos vigiar, porque demônios só querem prejudicar o ser humano, especialmente, principalmente, é claro, aqueles que creem em Jesus, aqueles que pertencem a Deus. Por quê? Porque estes
eles são aqueles que podem resistir ao diabo. Estes são aqueles que, usados por Deus, podem expandir o evangelho e ganhar mais pessoas para Cristo. Aqueles que ainda não creem em Jesus, que não entregaram suas vidas a Jesus, os demônios, eles os escravizam, eles querem sim sua destruição, eles os iludem, mas estes não são sua preocupação, pelo menos não principal, e sim a Igreja de Cristo. O que demônios, o que o diabo puder fazer para atrapalhar sua vida cristã, sua vida espiritual, o que ele puder fazer para enganar você, para iludir você, para confundir você, ele vai fazer. Por isso eu já li lá Isaías 8. Para com esse negócio aí de ficar dando ouvidos a tudo que falam, a tudo quanto é comentário. Isto atrapalha. Vamos ficar com a palavra de Deus, vamos ficar com o ensino da verdade. O resto provoca muita confusão, traz muita dúvida e incerteza. Não contribui para o crescimento na fé, não contribui para a nossa firmeza em Cristo. Bem, demônios só querem prejudicar o ser humano, aqueles, inclusive, claro, nós estamos falando do povo de Deus, que fazem pactos com o diabo. Neste pacto que eles fazem com o diabo, eles entregam sua alma, vendem sua alma a Satanás para ter benefícios neste mundo. Percebam que tolice. Eles até têm esses benefícios, mas são benefícios que acabam, porque são benefícios apenas para este mundo. Enquanto que, se persistirem ali, na sua fidelidade a Satanás, Satanás os tem por toda a eternidade. Então, eles vendem a alma a Satanás, que os terá por toda a eternidade. Então, percebam que tolice é fazer um compromisso, um contrato, um acordo, um pacto com aquele que é inimigo de todos, com aquele que só quer a destruição do homem. Ganhar um pouco e perder tudo, simplesmente não é sequer inteligente. O pacto, a aliança que tem conosco, é a aliança de salvação, aliança de perdão, aliança de restauração, de vida eterna. E além da paz que nós temos neste mundo, nós ainda temos quando nós fazemos este pacto com Deus, quando aceitamos a sua aliança conosco, cremos em Jesus, entregamos nossa vida a Ele, nós temos a vida eterna com Ele que começa aqui. Aqueles que fazem pacto com o diabo têm destruição eterna, e nesse mundo tem um pouquinho de vantagem, mas essa vantagem ela não se reflete em paz, ela não se reflete em alegria, ela não se reflete em harmonia, não se reflete em bons relacionamentos. Portanto, nem mesmo aqui este tipo de pacto traz vitória, traz vantagens. Então, percebam como é séria essa questão. Jesus estava expulsando um demônio, este demônio era um demônio mudo, segundo o verso, e por ser um demônio mudo e ele possuía essa pessoa, este rapaz, ele fazia também, ele provocava, em virtude disso, mudez naquele que era possuído. Foi por isso, inclusive, que quando Jesus expulsa o demônio daquele rapaz, daquele homem, o mudo falou. Não tinha mais impedimentos, porque os empecilhos vinham do inimigo. O mudo falou e a multidão ficou admirada. Esse demônio provocava mudez. Assim que o mudo foi liberto do demônio, ele também ficou livre para falar. Bem, o que nós vemos ainda nesse verso 14, olha, já se foram 15 minutos, 30
30 minutos para falar sobre isso. Jesus expulsou o demônio do rapaz. Olha, se Jesus expulsou, o que é expulsar? Isso significa que o demônio não queria sair. O demônio foi obrigado a sair. Ele saiu contra a sua vontade. E é assim mesmo. Por isso ele foi expulso. Ele quer fazer o mal e fica contrariado quando alguém o atrapalha em seu intento. Jesus expulsou o demônio do rapaz. Ora, ele não queria sair. Agora, o fato de Jesus ter expulsado o demônio, isso também significa, também mostra o poder de Jesus sobre demônios e sobre Satanás, o líder, o chefe dos demônios. Está no verso 22 deste capítulo, quando Jesus faz ali uma comparação, uma metáfora. O que Jesus, na verdade, é nessa situação. Jesus é o mais forte. Lá no verso 22, Jesus diz assim, começando no verso 21, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. É exatamente isso que Jesus fez em relação a este demônio. Jesus é o mais forte que veio, expulsou o demônio daquela vida que Jesus fez. Portanto, ele tirou a armadura em que aquele demônio confiava, expulsou-o dali e ficou com a pessoa que foi liberta. Jesus libertou aquela vida passou a pertencer a ele, que está aqui nesse verso 21, 22 nos leva a concluir desta forma. Então, o fato de Jesus ter expulsado aquele demônio nos faz concluir que o poder de Jesus sobre demônios é um fato. Jesus é o mais forte. Título da nossa palavra, o mais forte. Jesus é o mais forte. Jesus é o mais forte em relação a tudo que está acontecendo no mundo. Jesus é o mais forte em relação ao que acontece na sua vida, na minha vida. Jesus é o mais forte quando obstáculos se levantam, quando problemas acontecem. Jesus é o mais forte para libertar, para curar, para salvar, para resolver nossas questões, para proteger, para orientar. Jesus é o mais forte. 1 João 4, verso 4. Jesus, ele está em nós, ele é maior do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é o mais forte. Quem é mais forte na sua vida? A resposta só pode ser uma: Jesus. Ele precisa falar mais alto, ele precisa ter a maior de todas as autoridades, porque ele é o poder que precisa e deve governar, liderar, direcionar as nossas vidas. Bem, Jesus é o mais forte, e nós aprendemos ainda neste verso 14, no ato de Jesus estar expulsando o demônio e libertar, curar, inclusive, aquela pessoa. O que nós temos aqui, irmãos? Jesus é misericordioso. Aprendemos isso nesse verso 14. O fato de Jesus estar libertando alguém de demônios mostra que ele é misericordioso e que ele liberta. Jesus liberta. Jesus é misericordioso, é compassivo, ele é por nós. E aí nós vamos lembrando de Romanos 8, 31. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra
nós. Estamos diante de um fato inegável, a expulsão deste demônio. Nós vemos isso nesse verso 14. A multidão ficou admirada com o poder de Jesus. Nós lemos, quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Admirada com o poder de Jesus, admirada em virtude do milagre realizado, algo sobrenatural. Alguém que era mudo passou a falar e foi descoberto, inclusive, o motivo pelo qual aquele, especificamente falando, era mudo. Isso não é motivo para todos os casos de mudez. Aqui era. Estamos, portanto, diante de um fato inegável. Jesus realmente libertou aquele até então infeliz do demônio que o aprisionava. No verso 15 nós lemos, mas alguns deles, alguns dos que estavam ali no meio da multidão, irmãos, sempre tem, sempre vai ter. Cuidado com essas pessoas que são contra Deus, são contra a palavra, gostam de colocar tudo em dúvida, gostam de causar confusão. No tempo de Jesus já era assim, e aqueles eram religiosos ainda. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, ou seja, por Satanás, é por Beelzebu que ele expulsa demônios. E aí eu fico pensando aqui, de onde tiraram essa ideia? Claro, do próprio Satanás. Para confundir, para enganar, para tentar semear no momento de vitória do Evangelho, vitória de Jesus, para semear confusão e fazer com que alguns começassem a pensar, será que eles têm razão? Como aconteceu lá no Éden, lembram-se da serpente falando a Eva, foi isso que Deus falou a você? Não é isso não. Então aqui ele levanta alguns que terminam sendo favoráveis à sua causa, a causa satânica. E olha, conhecidos como religiosos esses. Alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. De onde tiraram essa ideia? Assim nasce uma fake. Olha, tempo de Jesus. Hoje está muito em voga, mas mentiras, notícias mentirosas que começam a serem divulgadas e há pessoas que, inclusive no nosso meio, que alimentam essas mentiras, fazem elas irem adiante sem se preocuparem em verificar a veracidade daquela informação. Nos nossos dias, qualquer um pode colocar alguma coisa na internet e aquilo vai longe. Mentiras voam com a distância e confundem muitas pessoas. E é assim que nasce uma mentira e essa mentira vai sendo espalhada por aí. Então, deste verso 15, nós já vamos deduzindo essas coisas. É assim que nasce uma mentira. Aqueles que sempre estão com o pé atrás, sempre estão prontos a desconfiar, sempre estão prontos a não acreditar. Mas aqui nós estamos diante do próprio Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia nos ensina a verificar se estamos diante de algo verdadeiro. O próprio Jesus nos ensina desta forma. O Espírito Santo inspirou o apóstolo João a escrever lá na primeira carta de João, capítulo 4, no verso 1, nós vamos ressaltar no final este verso de examinar, de verificar se aquele Espírito, se realmente é Espírito de Deus que está transmitindo aquela mensagem. Bem, acreditar em mentiras e viver por elas é uma calamidade.
Mas daqui, alguns já passaram a acreditar nisto e não viam Jesus com bons olhos. Achavam que ele era agente de Satanás. Percebam, o próprio Filho de Deus. Mas isto é, na verdade, um absurdo. Primeiro porque Jesus se opunha a Satanás. Jesus, no seu ministério, deixava isto claro, que ele se opunha a Satanás. Então percebam que muitas vezes algumas palavras, algumas questões levantadas, elas são absurdas em si mesmas, elas não têm lógica em si mesmas, mas são divulgadas e vão por aí afora, e há pessoas que dão ouvidos a elas. Jesus se opunha a Satanás. Seus perseguidores inventaram que o poder de Jesus vinha de Satanás. Então, era um negócio, inclusive, podemos até assim dizer, ridículo para ser levado adiante. Eles não tinham qualquer fundamento para fazer essa afirmação. Qualquer fundamento. Quando alguém fala, mesmo que seja mentira, sempre tem quem acredite. É por isso que a mentira é perigosa e que Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Por isso, inclusive, devemos tomar cuidado. Esse verso 15 nos adverte quanto a este fato. Há pessoas dispostas a acreditar em tudo, inclusive sem examinar. Elas vão acreditando. Acreditam em contradições. Mas é interessante, não acreditam na verdade. Muitas vezes estão com o coração aberto para receber de tudo, mas não recebem a verdade. Não há isso em relação aos defensores da tolerância. Eles não toleram tudo, menos o Evangelho. Eles não recebem tudo, menos aqueles que proclamam a verdade em Jesus Cristo. Pense, é assim nos nossos dias. Vamos para o verso 16? Vamos para o verso 16. Outros o punham à prova. Então, tinha aqueles que falavam que Jesus agiu através do príncipe dos demônios, Beelzebul, e foi dele que ele recebeu o poder dele. E outros que ouviram aquilo já ficavam colocando Jesus à prova, eles ficavam pedindo a ele um sinal do céu. Mas percebam a cegueira deles. Desonestos, mal intencionados, os primeiros, aqueles que falaram que Jesus recebeu o poder de Beelzebul, e eles logo encontraram aliados. Aqueles mal intencionados encontraram esses aliados que queriam colocar Jesus à prova. Jesus acabara de realizar um milagre. Não precisava de outro sinal, porque se é milagre, é sinal. Jesus acabou de realizar um milagre e eles ficam pedindo um sinal do céu. Aquele já era um sinal. Um mudo curado é um sinal do céu. É um sinal do poder de Deus, principalmente realizado ali na frente de toda aquela multidão, quando o Filho de Deus estava expulsando um demônio. Bem, quem naquela ocasião não tinha interesse pela verdade, não conseguiu isso, não conseguiu outro sinal de Jesus. Aquele era suficiente. Agora, quem não tinha interesse pela verdade não conseguiu ou não quis. Porque muitas vezes é assim. A pessoa não quer ou não quis perceber isso, que já estava diante de um milagre. Verso 17, estamos indo verso por verso para não nos estendermos muito no assunto. A minha média é 40 minutos, então eu acho que mais uns 10 minutos dá para a gente prosseguir, né? Falei que a intenção era de 30 minutos, mas 10 deve estar de bom tamanho. Jesus conhecendo seus pensamentos, Jesus conhecendo o pensamento desses que inclusive chegaram a
lá no início fala que eles disseram que ele era de Beelzebul. Esses outros que queriam sinais, está escrito aqui. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Então, até o verso 16, nós temos algumas lições que precisam ficar bem firmadas aqui no nosso coração. No final, eu vou trazer um resuminho, não vou voltar, não, para não tomar mais tempo. Mas aqui, eu quero pegar esse verso 17 para trazer uma lição com base nesta afirmação de Jesus, mas uma lição que não faz parte do que Jesus está especificamente dizendo aqui, porque aqui ele só está respondendo àquela argumentação falsa, argumentação sem lógica, mas vamos usar essa argumentação verdadeira de Jesus para pensar um pouquinho sobre o que vivemos nos dias de hoje. Então, Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Jesus se refere, claro, ao reino de Satanás ali, que se estivesse dividido, porque ele está expulsando demônios, sendo que ele faz parte ali da casa de Beelzebul, segundo o que falaram, ora, não há progresso numa casa assim. Isso é o que Jesus quer dizer. Mas vamos pegar o que ele fala aqui. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Jesus mostra a fragilidade do argumento de seus opositores e deixa um alerta para nós. E eu vou falar sobre esse alerta, nos lembrando da necessidade que temos de orar por nosso país. Nós devemos orar por nosso país. Esse reino dividido, que é o nosso país no momento. Não quero nem me referir ao passado, mas no momento. Devemos orar por um propósito comum da liderança deste país. Orar por unidade. Sabemos que partidos políticos, cada um tem sua ideologia, cada um tem sua visão, mas o bem do país, em termos sinceros e honestos, precisa ser a intenção de cada um deles. Então, numa hora, inclusive, tão crítica como a que passamos, nós precisamos que cada um deles esteja unido no propósito do bem do país, de cada um de nós cidadãos. Então, devemos orar para que este propósito comum seja real no nosso país, na vida dos nossos governantes. Então, o que acontece? Aproveite essa urgente necessidade e crie o hábito de orar. Na verdade, o que eu quero falar é sobre este hábito de orar. A necessidade de orar pelo país, ela é clara, é evidente, mas a necessidade de termos o hábito de orar é ainda mais urgente. Vamos aproveitar essa necessidade urgente para fazer deste hábito, ou da oração, um hábito nas nossas vidas. Porque orar deve ser um hábito. Orar não deve ser um instrumento a ser recorrido em hora de desespero, em hora de caos. Precisamos ser homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças, aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, de oração. Servos de oração. Devemos andar com Deus em oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Daniel, lá no capítulo 6, nós lemos lá que foi feita uma tramóia, montou-se uma armadilha para pegar Daniel, porque lá também a situação é de governo. Daniel era invejado. Daniel, servo de Deus,
ele era invejado por corruptos, por desonestos, por pessoas que queriam ver seu ego se sobressaltar, e eles queriam derrubar Daniel e falaram, olha, não tem como derrubar Daniel, o homem é honesto demais, o homem é sincero demais, o homem tudo que faz, faz bem feito, só tem uma forma de nós o pegarmos, é na fidelidade dele ao seu Deus. Então vamos montar uma armadilha para pegarmos Daniel naquilo que ele é fiel a seu Deus. E foi daí que surgiu a ideia da cova dos leões. Eles chegaram ao rei Dario e falaram, claro que eles prepararam toda a sua argumentação para mostrar as vantagens ao rei Dario, no sentido de enaltecer a sua soberania e seu reino, de que todos que precisassem pedir alguma coisa, pedissem apenas ao rei e a mais ninguém. A intenção deles era que Daniel fosse atingido. E o plano deles deu certo, mas deu errado. Daniel 6, verso 10, o que nós lemos lá? Quando Daniel, olha, Daniel 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, claro, eles espalharam, publicaram o decreto, Daniel ficou sabendo também. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, isto chama muito minha atenção e é o ensino que eu quero deixar aqui. Também, com base nesta palavra de Jesus, a nós hoje. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, não foi um momento de desespero, não foi um momento de urgência, foi um momento em que ele fez o que precisava fazer. Daniel era um homem de oração, Daniel andava com Deus, Daniel tinha suas petições diante de Deus, Daniel era servo de Deus, homem que tinha Deus como seu amigo, seu companheiro. E ali fez o que costumava fazer. E o verso termina dizendo assim, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. A oração de Daniel não era uma oraçãozinha de 1, 2 minutos, não. Cada um desses momentos que Daniel se ajoelhava e orava era aquela oração. Daniel fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Então ele caiu na armadilha dos seus inimigos, mas nós sabemos o resultado. Quando ele foi preso e jogado na cova dos leões, Deus o livrou na cova dos leões. Deus não o livrou da cova dos leões. Deus o livrou na cova. E os seus inimigos é que foram punidos. Foram jogados lá na cova dos leões e nem chegaram embaixo. Os leões já os estraçalharam. Mas a lição que eu quero que fique aqui é que você e eu precisamos ser crentes de oração. O momento não é para desespero. O momento é para continuar colocando diante de Deus aquilo que nós já fazemos. E se você não fazia, por isso eu disse, aproveite para fazer. Desde que é um momento crítico, aproveite para fazer dele um hábito na sua vida. E como Daniel, costume a fazer isto. Orar a Deus constantemente, sempre. E aí não vai bater desespero, não. Você vai orar confiando naquele que é maior do que o que está no mundo, naquele que pode fazer todas as coisas. Nós estamos vendo nesta passagem aqui os milagres de Jesus. Ele pode fazer muito, muito, muito e muito mais. Ele pode, sim, dar um jeito no nosso país. Mas a Igreja de Cristo tem orado por isso? Ou tem defendido também ideologias? Tem confundido o trabalho dela como Igreja de Cristo na Terra com o trabalho de políticos?
Por isso que eu não gosto de falar de política e nem de ficar aí falando sobre este ou aquele. Porque o meu papel é falar de Deus e o seu também. Vamos caminhar, porque eu tinha falado 10 minutos e os 10 já foram. Então agora, verso 18, caminhando para o encerramento. Eu falo caminhando para o encerramento, aí os irmãos vão ficando animados em relação a isso. Se Satanás está dividido, Jesus continua falando, contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Então, no verso 18, o que nós vemos aí? Quem não tem disposição para crer e para a verdade, chega a apresentar argumentos sem sentido. Este era um argumento sem sentido, de que Jesus fazia aquilo da parte de Beelzebu. Jesus se opunha a Satanás, já falamos sobre isso. Não tinha como receber poder dele, poder de Satanás, para expulsar os demônios do próprio Satanás. Além do mais, Jesus é superior, é o mais forte, está no verso 22, nós já ressaltamos isso também. Então, podemos ficar aqui com esses comentários do verso 18 e partir para a nossa conclusão. A conclusão ela é grande, é quase uma outra pregação, então vou fazer de forma bem rápida para nós encerrarmos. Número 1, Satanás e seus demônios estão agindo no mundo e nas pessoas, hoje inclusive, sempre fizeram isso. E hoje é veemente essa ação para prejudicar o homem e a obra de Deus. Eles semeiam confusão, semeiam engano. Satanás e seus demônios estão agindo no mundo, nas pessoas, para prejudicar a igreja de Cristo, para prejudicar a humanidade, para prejudicar o plano de Deus de salvação para todo aquele que crê. 2, Jesus é o mais forte. Ele é o Deus Filho, é misericordioso e nos liberta, nos protege de toda ação do inimigo. Conclusão 2, esta. Jesus é o mais forte. Ele nos protege, nos liberta do inimigo, é misericordioso para fazer isso. É o Filho de Deus, Deus forte, como está lá em Isaías 9, se eu não estiver enganado. Número 3, não alimentemos o mal em nós. Andemos com Jesus. Não dá para comentar mais sobre isso. Número 4, não coopere com a confusão. Não saia divulgando por aí aquilo que você ouviu ou recebeu sem ir às fontes e saber se é verdade. De repente é verdade, mas vai trazer algum benefício? Cuidado. Número 5, sejamos sensatos e prudentes. Esses fake news aí são uma imprudência tremenda. Os objetivos de quem isso atende? Então, esse número 5, sejam sensatos e prudentes, quero abrir aqui rapidamente para nós pensarmos a lógica e coerência no que está sendo dito. O que está sendo dito confunde ou esclarece? É contraditório a outras informações sobre o assunto? É verdadeiro? Tenho, inclusive, como me certificar disso, porque se não tiver, nem devo alimentar mais essa confusão. Então, orientações finais aqui. Não acredite em alguém só porque ela disse que foi Deus que mandou falar, porque, inclusive, há mensagens e mais mensagens por aí, eu recebo muitas, de pessoas que dizem serem servos de Deus, e que Deus falou a elas, ou que Deus deu uma visão a elas, e começam a falar essa visão. Às vezes, irmãos, coisa inclusive absurda. Deus não pode ter falado aquilo àquela pessoa, porque é absurdo, contradiz a palavra de Deus, ou às vezes falta conhecimento naquilo que a pessoa está dizendo, que não pode, portanto, ter vindo de Deus. Não acredite quando a pessoa disser que foi Deus que lhe mostrou. Não acredite sem examinar isso, sem se certificar, sem ir à palavra de Deus. Confronte com a Bíblia. Prove o Espírito. Examine o conteúdo. Querem um exemplo?
Só uma frase de algo que eu recebi esta semana que passou. Algo que, segundo a pessoa que disse, ela recebeu de Deus para espalhar. E espalhou, porque eu recebi. Ela diz que no dia 8 de maio vai haver uma confusão tremenda e são demônios agindo. Até aí tudo bem. Mas percebam, em meio a tudo isso que ela disse, o que a pessoa transmitiu como vindo de Deus para ela e para nos alertar, ela disse assim: vão vir pessoas tocar a sua campainha, tocar na porta da sua casa. Olha, o diabo pode até, inclusive, organizar circunstâncias para que isso até aconteça mesmo e pessoas sejam espalhadas. Aí sei lá com que propósito, mas o propósito é, na verdade, de Satanás, para trazer essa confusão. E aí você fala, olha, aquela pessoa tinha razão e olha, será que veio de Deus aquilo que ela dizia? Porque se for algo já programado, não é sequer uma previsão futura, porque o futuro a Deus pertence. Mas como que eu detecto que isso não vem de Deus? A pessoa fala lá, não abra a sua porta para atender essas pessoas. Não abra a sua porta no dia 8 de maio, porque demônios vão entrar na sua casa. Ora, demônios são espíritos malignos. Não são matéria. Não precisam que a porta de nossas casas esteja aberta para eles entrarem. Agora, como está a porta do seu coração? Aí sim, porque espíritos malignos, eles oprimem. Eles até possuem, como nós vimos neste caso, mas não possuem o Filho de Deus, porque o Espírito Santo, o mais forte, está em nós. Ele não pode nos possuir, mas ele pode oprimir. Ele pode aborrecer, atrapalhar, enganar, trazer confusão na vida daqueles que abrirem brechas para ele. Isso não é possessão, mas é opressão, é engano, é a arte do inimigo. Mas abrir a porta da casa, mantê-la fechada para demônios não entrarem, isto é um absurdo e mostra a falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, não vamos acreditar só porque a pessoa disse que foi Deus que falou para ela. Aliás, essa é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Templo do Espírito Santo, lugar onde Deus habita, ora, não tem como Satanás habitar. Bem, 1 João 4,4, nós aprendemos lá, o apóstolo João nos diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E se uma palavra dessas é contraditória, é incorreta diante da palavra de Deus, não pode vir de Deus. 2 Pedro 2, verso 1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Já nos nossos dias, verso 3, em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Palavra de Deus coisíssima nenhuma. 1 Timóteo 4, verso 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Para terminar, Mateus 7, próprio Jesus falando, versos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, irmãos, nem é só profecias, mas expulsão de demônios e milagres, essas pessoas vão reivindicar diante de Deus. E o que é que Jesus vai falar? Verso 23, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Falar que vem de Deus quando não vem é praticar o mal, é enganar, é iludir, é contribuir para essa confusão que está no mundo. Tudo
Isso eu pensei quando li esses versos. Começaram aqui com Jesus expulsando um demônio e um maldoso comentário daqueles que não queriam Jesus, não queriam compromisso com Ele. Nós temos um compromisso com Deus. Vamos ficar alertas, porque maior é Ele, é Jesus que está em nós, do que aquele que está no mundo. Amém? Deus nos abençoe. Deus nos faça. A vontade dele é essa, mas estejamos dispostos, entreguemos-nos na vida, nas mãos dele, para que ele nos faça homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças, servos seus, igreja de oração. Trabalho tem e é urgente. Amém? Deus abençoe, irmãos.